Então, compartilhando aqui esse momento de reflexão, busca, leitura e vigiando acerca da palavra de Deus, compartilhei aqui um versículo que Deus me deu, que é muito importante a gente observar isso e buscar ficar esperto em todas as coisas. Hoje é quinta-feira, 18 de 1 de 2018. Agora são exatamente 5:06 da manhã. O versículo seria esse. Salmos capítulo 66, versículo 18, que diz assim: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aqueles que têm prazer na iniquidade não têm esperança de resposta às suas orações quando invocam a Deus. Ele quer que nos apartemos do pecado, só então é que Ele nos atenderá, assim como um pai atende o filho. Então o que acontece? Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Então, quando vier aquele pensamento, aquela imagem na mente, aquele desejo no corpo, seja por qualquer tipo de coisa que vier, a tentação até você, é necessário que a gente não atente para isso, que a gente não aceite isso, que a gente não tolere isso de maneira alguma na nossa vida, no nosso pensamento, na nossa casa, porque tudo que a gente assiste, ouve e participa é um culto. Então, esse culto ele tem que ser feito para Deus de todas as formas. Tudo que a gente assistir, que a gente assista, voltado para as coisas de Deus, que estando ali reunido não deixe de ser um culto. Tudo que eu estou ouvindo sozinho ou com várias pessoas, também não deixe de ser um culto. Então isso também tem que ser para Deus. Eu aconselho também a ouvir bastante a rádio evangélica, ouvir bastantes louvores a Deus, porque tudo isso ajuda a afastar os maus pensamentos, as más influências, porque o louvor ele quebra toda essa carga negativa e essa energia negativa que vem tentar invadir o nosso pensamento, trazendo essas influências que não são de Deus. Então, se eu atender a iniquidade, então de maneira alguma atenda isso, atente para isso. Busque visualizar isso antecipadamente e corte isso antes mesmo de se iniciar toda e qualquer tentação, seja pelo olhar, seja pelo pensar, seja pelas coisas que vêm até nós, seja pelos meios de comunicação e etc. Então isso é muito sério. O Senhor não me ouvirá. Então, ao momento que a gente dá lugar à iniquidade, nós estamos fora da palavra. E estando fora da palavra, Deus não ouve a nossa oração. Então a sua oração não passa do teto. O céu se torna bronze para você. Então é necessário que a gente atente para as coisas de Deus e busque as coisas de Deus. Então fica aqui este momento de vigília, busca e leitura da Bíblia acerca das coisas de Deus e da presença do Senhor Jesus na nossa vida, que sem vigiar e orar sem cessar, não tem como quebrar a carne. Então memorize aí, Salmo 66, 18. Se eu
atender a iniquidade no meu coração. Então, olha o processo que acontece, né? Digamos que a tentação, o pecado, ele entre pelo seu olhar e você consentindo isso e dando lugar a isso, isso acaba entrando no seu coração. E entrando no seu coração se conclui toda a obra do pecado na sua vida. Então, concluindo esses passos, o que acontece? Automaticamente a oração é bloqueada e você é separado de Deus. Então, olha a importância e a fragilidade e a sensibilidade que é o mundo espiritual. Então, vamos atentar para isso e buscar vigiar nesse propósito de busca, de oração, de leitura da Bíblia incessantemente, principalmente nesses dias que irão de vir, voltados para a festa da carne. Se tudo que você for acessar na internet for lhe prejudicar, então eu recomendo até que você desinstale aplicativos tipo WhatsApp, Facebook, não acesse o Google e busque também fazer essa lavagem espiritual também, que é afastado um tempo das redes sociais, ninguém morre, né? Então é necessário que tudo aconteça para promover a edificação na nossa vida. Então, se eu acesso alguma coisa, eu vejo alguma coisa, isso me contamina, isso me desvia, a iniquidade entra no meu coração, então eu não quero ficar separado de Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou automaticamente largar isso, cortar isso, jogar isso para lá, se isso não me faz bem. Então, sobre tudo que se deve fazer, a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se a iniquidade entrou no seu coração, isso quer dizer que a morte entrou no seu coração. Ao momento que você deu legalidade para a morte entrar no seu coração, a iniquidade entrar no seu coração, automaticamente o Espírito de Deus sai do seu coração. E você está separado, morto espiritualmente. Então, isso tudo é importante a gente observar e buscar vivenciar isso em palavras e obras, porque o Evangelho nada mais é do que prática diária, constante, incessantemente. Então fica aqui o recado, fica aqui a dica. Salmo 66:18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, Senhor, neste momento, eu busco a Tua presença, entregando a Ti esta manhã que se inicia, Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, venha nos instruir, venha nos guiar, venha nos dar forças, para que a gente venha perseverar em oração, em leitura da Bíblia, em vigília, buscando a presença do Teu Santo Filho, para que através dessa separação do mundo, dessa busca, Senhor, nós possamos crescer na plenitude e no conhecimento do Senhor Jesus para a nossa vida. Então, Senhor Deus, já eu entrego, te agradeço por tudo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém.